Olá, vamos agora mostrar que podemos construir homeomorfismos com entropia topológica arbitrariamente perto de qualquer valor positivo que a gente fixe. Okay? Então esta classe de exemplos fornece transformações com uma entropia topológica tão próxima quanto nós quisermos de qualquer número real. Nós tomamos dois números inteiros, maiores iguais que 2, e vamos construir um shift de Markov, de tal forma que a késima potência dele é topologicamente conjugada a um deslocamento de Bernoulli com D símbolos, okay? E admite um lambda compacto, sigma k invariante, de tal forma que o shift inteiro é a união, né, do lambda com o sigma de lambda, com o sigma 2 de lambda, etc., com o sigma k menos 1 de lambda. Okay? Segue daí, é um exercício interessante, que a entropia topológica desse shift de Markov é log de D sobre K. Ok? E tem aqui o argumento resumido aqui entre parênteses, aqui embaixo. Então, a entropia topológica é log de D sobre K. Agora, jogando com o D e o K, nós aproximamos de qualquer número real, né? Eu posso aproximar isto de qualquer número real. O que nós fazemos é, eu considero o conjunto MKD, conjunto de símbolos de 1 até KD, portanto eu tenho KD símbolos, eu vou representar por números 1, 2, 3, 4, etc, até K vezes D, e uma matriz de incidência A que especifica as seguintes transações admissíveis para cada I entre 1 e D. O I vai para I mais D, que vai para I mais 2D, etc., que vai para I mais K menos 1D, e finalmente de I mais K menos 1D eu posso ir para qualquer elemento de 1 até D. Ok? Então reparem, o que eu tenho aqui são sequências, de fato, de classes de equivalência dos restos pela divisão por D. Ok? Isto são restos pela divisão por D, e eu vou circulando pelos restos de divisão por D, via múltiplos de D, até que eu chego ao limite K vezes D, e aí eu caio de novo em qualquer classe da divisão por D. Okay? Então, desta maneira, né, o conjunto lambda que está em MD, né, nos múltiplos de K, os índices múltiplos de K, este é um compacto invariante por sigma K, okay? E o sigma K, nesse compacto, é conjugado ao número finito de símbolos, é conjugado ao shift de 1 até D. Okay? A conjugação é a identificação natural que pega um símbolo nas coordenadas que são múltiplos de K. As coordenadas são múltiplos de K, são números de 1 até D, e eu pego nessa sequência e coloco numa sequência do sigma D. Okay? Então, este shift é o que nós temos, é o que nós queríamos construir, e desta maneira eu aproximo qualquer número alfa pela entropia topológica do sigma I de A, que é exatamente I sobre K log D. Basta escolher, né, o D, o K e o I, de 1 até K, e isto aproxima qualquer alfa real. Né? Eu posso aproximar por uma expressão I sobre K vezes log D para algum D maior ou igual que 2, para algum K maior ou igual que 2 e para algum I de 1 até K. Usando esta construção, nós podemos obter exemplos de homeomorfismos num espaço compacto que não tem medida de máxima entropia, okay? E vamos refinar o argumento anterior e mostraremos que podemos obter qualquer entropia de fato de maneira exata. Né? Em vez de eu aproximar, como anteriormente, eu posso obter exatamente qualquer valor de alfa que eu quiser. Então o que é que a gente vai fazer? Nós vamos escolher uma sequência de deslocamentos de Markov, como antes, de tal maneira que a entropia deles aproxima alfa por baixo e vai convergindo para alfa. Okay? Nós podemos fazer isto tomando a entropia topológica de um shift de Markov construído como antes, e posso assumir que a entropia topológica dele é estritamente crescente. Okay?
Então assumimos que para cada shift que eu construí nesta convergência, nesta aproximação, que eu vou com uma matriz de transição AN, cada shift sigma da AN temos uma métrica DN que é compatível com a topologia, de tal forma que o DN é uma métrica com diâmetro, digamos, o diâmetro é máximo 1, e definimos agora um novo espaço. É a união disjunta dos sigma da N para N maior ou igual que 1, para todos os N's, desta sequência que vai convergir, cuja entropia topológica vai convergir para o alfa, né? Eu pego em todos os shifts, faço a união disjunta deles e acrescento um ponto, que vai se chamar, digamos, um ponto no infinito, essa é a intuição. Okay? E o infinito representa um ponto para o qual o sigma da N vai convergir. Okay? Podem ver mais detalhes, este exemplo, o exemplo 10.5.7, no livro de Oliveira Viana. Defino agora, neste novo espaço X, uma nova métrica. Okay? Então, quando eu estou dentro de um sigma de alfa n, eu decreto que a distância de x a y é a dn, a antiga dn, entre x e y, dividido por n ao quadrado. A distância para um x num sigma de alfa n e um y num sigma de alfa p, para um p menor que o n, a distância entre esses dois pontos passa a ser a soma de 1 sobre i quadrado para i de n até p. Okay? E a distância de um ponto de sigma de alfa n até o ponto no infinito é exatamente a cauda da série 1 sobre i quadrado, né? A soma disso de n até infinito. É um exercício verificar que com esta métrica o exercício x passa a ser um espaço métrico compacto. Okay? Isso não é muito difícil de verificar. Definimos agora uma dinâmica em T. Então, em cada sigma de alfa n temos o shift, que nós já tínhamos, né? E eu defino que o ponto no infinito é um ponto fixo. T de infinito é infinito. Afirmação, tem um homeomorfismo com esta métrica, com esta definição. Isso é mais um exercício que não é tão complicado. Finalmente, toda a medida de probabilidade invariante é uma combinação linear convexa de medidas de probabilidade invariantes nos sigma de alfa n, né, com uma Dirac no ponto no infinito. Okay? Bom, segue que se a medida for ergódica, se a medida for ergódica, então ela está suportada em algum dos sigma alfa n, porque é um invariante, né? Tem medida 0 ou 1, todo evento, em particular os alfa n podem suportar essa medida, ou ela está suportada apenas no ponto no infinito, ela é Dirac no infinito. Okay? Então toda a medida ergódica, né, ou ela está contida no shift no alfa n, no sigma de alfa n, ou ela está suportada no ponto no infinito. Ok? Vamos precisar deste corolário agora do princípio variacional, que diz que se eu tenho uma aplicação contínua no espaço métrico compacto, então a entropia topológica pode ser obtida como, nós já sabemos que ela é o supremo das entropias métricas, mas nós podemos olhar o supremo das entropias métricas apenas em medidas ergódicas. Okay? Isto, de facto, é um corolário, de facto, do teorema de Jacobs. Né? Nós podemos ver isto aqui. Retornando ao exemplo, então, pelo corolário, então, a entropia topológica é o supremo das entropias métricas nas medidas ergódicas. Mas então, né? Então, estas medidas ergódicas ou são suportadas nos shifts ou são suportadas no ponto fixo no infinito. O ponto fixo no infinito vai ter entropia nula sempre, né? Então, ela é o supremo das entropias suportadas dadas pelas medidas ergódicas em cada um dos shifts. Mas esse supremo é exatamente, as medidas ergódicas nos shifts têm como supremo a entropia topológica do shift. Então, a entropia topológica do T é o supremo das entropias topológicas do shift sigma alfa n. E essas entropias são exatamente, né, convergindo para o alfa. Então, o supremo delas é alfa. Ok? Só obtivemos a existência de um homeomorfismo no espaço compacto com qualquer entropia fixada. Ok?
Novamente, um novo lema. Se eu tiver uma aplicação contínua no espaço métrico compacto e se ela tiver uma medida de máxima entropia, então tem que existir uma medida de máxima entropia que é simultaneamente também uma medida ergódica. Ok? Reparem, eu não admito que ela tenha uma única medida de máxima entropia. Ok? Estou dizendo que admite medida de máxima entropia. Existe alguma medida de máxima entropia. Estou dizendo é que se existe uma medida de máxima entropia, então tem que existir também uma medida de máxima entropia ergódica. E isto é um corolário, de novo, do teorema de decomposição ergódica via o teorema de Jacobs. Okay? Mas podem verificar o argumento aqui embaixo nestas notas. Portanto, nós concluímos que a nossa T é uma transformação contínua no espaço métrico compacto que não tem medida de máxima entropia. Ela não é intrinsecamente ergódica. Porquê? Uma produção absurda, suponhamos que existe uma probabilidade T invariante μ de máxima entropia. Ok? Então, podemos assumir que a μ é ergódica, pelo lema anterior. Ok? Mas então, ela tem que ser uma medida suportada, tem que ser uma medida ergódica suportada num shift de algum dos sigma alfa n. Ok? Peraí, mas nesse caso, eu sei que a entropia dela tem que ser menor ou igual que a entropia topológica do sigma de alfa n, mas a entropia topológica do sigma de alfa n é estritamente menor que alfa, porque eu tomei uma sequência que cresce monotonamente para alfa. Okay? Ou a medida é a Dirac no infinito, cuja entropia é nula, okay? E é estritamente menor que alfa. Ou seja, a medida tem uma entropia que nunca é igual à entropia topológica. Portanto, esta contradição prova que a nossa transformação é um sistema, um homeomorfismo, de um espaço compacto que não tem medida de máxima entropia. Okay? Existem também exemplos, podemos verificar no livro Oliveira e Biana, o exemplo 10.5.10, o deslocamento verde e amarelo. Temos um deslocamento com duas medidas ergódicas de máxima entropia mutuamente singulares. Certo? Pelo que nós vamos ver a seguir, acerca das medidas de máxima entropia para Bernoulli, para os chifres de Bernoulli ou para os chifres de Markov, este deslocamento não pode ser nem de Bernoulli nem de Markov. Okay? Então vamos agora ver medidas de máxima entropia nos deslocamentos. Próximo vídeo.